Olá, pessoal, boa noite. Professor Paulo, vamos dar início a mais uma aula aí. Hoje, dia 11/5/2020, às 19 horas e 6 minutos, tá? Eu só vou esperar vocês entrarem aqui, eu vou colocar aqui, já estou online. Vou mandar aqui o link aqui, rapidinho nos grupos. Já está aí o link ao vivo, né? Deixa eu compartilhar aqui. Pronto. Quem for entrando aí, vamos dando boa noite. A gente vai iniciar a aula agora, tá? Vou esperar que o pessoal entrar. Boa noite. Boa noite, gente. Já entrou aqui alunos. Vamos só esperar entrar mais gente para a gente começar a falar. Beleza? Tem muita gente que está se organizando agora aí. Fabiola, boa noite, Fabiola. Stark, João Vitor. Beleza, João Vitor? Vamos voltar a falar de onde a gente ficou na última aula, sobre o controle de rotina, né, que a gente estava falando. Tá? Vamos esperar só mais gente entrar e aí a gente começa a falar aí. A Bruna, boa noite, Bruna. Elciane. A aula hoje, gente, vai ser muito interessante. A gente vai falar sobre as rotinas, a gente vai falar sobre os processos, sobre a parte da informatização das imagens, tá bom? E espero trazer bastante conhecimento para vocês hoje, tá? Só vou dar uma confirmada aqui do conteúdo que a gente vai falar sobre o assunto de hoje. Seis alunos, vamos esperar pelo menos entrar mais 4 pessoas que a gente começa a falar, tá? Para a gente manter a rotina da pontualidade, isso é importante. Oito, Daniela. Boa noite, Dani. Esperar só mais 2 pessoas entrar, a gente começa a falar. Muito boa noite. Então, gente, espero que vocês tenham tido aí um ótimo final de semana. O meu não foi muito bom, a gente
Infelizmente está com um caso de coronavírus na família. É um pouco triste. Meu irmão mais novo, infelizmente, foi infectado. E esse final de semana foi assim, meio tenso. A gente não conseguiu encontrar toda a medicação, as farmácias todas com falta, né? Aumentou muito a demanda. Boa noite, Letícia Dejane. Boa noite. E aí a gente ficou um pouco tenso, mas está tranquilo, ele está se recuperando bem, está em casa, em quarentena, sem sair. E se todo mundo fizesse isso, acho que a contaminação ela não iria muito longe, né? Infelizmente as pessoas têm que sair para trabalhar. Não foi o caso dele, né? Ele foi só no supermercado, se não me engano, ele foi só fazer uma compra e muito provavelmente ele deve ter sido infectado nesse local. Gente, muito cuidado, muito usa máscara, não vacila, não pega em ninguém, o negócio tá tenso mesmo, né? E o pior que vai aumentar, gente, o pior que vai aumentar, tá? Foi meu irmão mais novo. Infelizmente, ele foi infectado aí pelo Covid-19 e isso deixou... Boa noite, Érica. E isso deixou a família assim muito tensa, né? Porque a gente vê vários casos, a mídia explorando muito as mortes, as baixas, mas assim, até então, né, já está com 4 dias hoje que ele pegou o resultado do exame, mas está tranquilo, né? Está em casa, teve um dia que sentiu falta de ar, mas com a medicação já melhorou, né? Está só em repouso. E eu falo isso para a gente ficar alerta, né? A gente nunca acha que é perigoso, a gente nunca acha que é sério bastante, até quando chega na família da gente. Então vamos lá, gente. São 10 alunos. Acabou de passar aqui no jornal que tem mais de 800 contaminados. Eu acho que tem muito mais, Letícia. Eu acho que tem muito mais do que isso. Eu acho que nem todo mundo que está sentindo os sintomas está indo, não tem teste para todo mundo. O Santa Mônica agora também já fechou as portas lá, não tem mais leito para ninguém, está 100% dos leitos ocupados. E aí complica. A situação é bem, bem trágica mesmo. Tá? O negócio é cuidado. Cuidado. Bom, muita higienização e fé em Deus aí, para a gente não... Pra nenhum de nós aqui se contaminar com esse vírus aí, que ele é maldito, viu, gente? Então, vamos lá, gente. 11 alunos. Vamos começar a nossa aula de hoje, segunda-feira, semana começando. Para muita gente, vocês já estão se adaptando a essa nova realidade das nossas aulas online. Eu acho que muita gente depois vai sentir a falta disso, porque ficar em casa, no sofá, no quarto, onde quer que seja. Eu escolhi uma salinha aqui pequena, daqui de casa, que as crianças fazem muito barulho ali. E aí eu escolhi esse cantinho aqui e montei ele aqui para fazer essas aulas com vocês, tá? Eu só tenho que melhorar a imagem, porque eu uso a webcam do meu notebook, e aí a imagem não é muito boa, mas eu espero que vocês estejam com um áudio bom aí, que vocês estejam com, pelo menos, me ouvindo bem. Isso já está de bom tamanho. Então, gente, falar de rotina na clínica, de radiologia, nos hospitais, no CDI, onde quer que seja, né? Onde quer que tenha diagnóstico por imagem. A gente começou a falar sobre isso na aula passada, né? E aí vou só dar uma revisada rápida para a gente falou sobre controle de rotina, realização de exames, implantação e manutenção de equipamentos, geradores de imagem, né? Informatização do setor diagnóstico, isso é importante demais, a gente vai falar sobre isso, a gente vai bater nessa tecla de novo hoje. Controle de materiais e insumos, meu Deus do céu. Isso aqui tinha que ser uma prova só disso, né? Porque, às vezes, o técnico ele não tem isso na prática, ele vai estagiar no hospital, às vezes ele vai estagiar numa clínica pequena,
Às vezes ele vai, não tem controle de insumos, não tem controle de estoque, né? Vocês vão ver muita coisa aí no dia a dia de vocês, na prática mesmo. Cara, se não tiver controle, se não tiver administração de material, vocês vão perder paciente, vocês vão passar situações constrangedoras, chegar o momento de chegar um paciente para fazer o exame e você não ter a película para imprimir a imagem. Enfim, situações que realmente são lamentáveis em algumas clínicas aqui, né? Em algumas situações que eu já vivenciei, né? Administração de recursos humanos, que é o que a gente está fazendo, que vocês estão fazendo aqui, né? Vocês estão se capacitando. Nem todo mundo que entra no mercado ele vai no nível que o mercado exige. Um detalhe muito importante, tá, gente? Muito importante, muito importante. Porque tem aluno que pensa da seguinte forma, né? Não todos, mas a grande maioria pensa. Eu falo isso porque eu estou na Alvorada há algum tempo. Eu selecionei muitos alunos da Alvorada para trabalhar na clínica, né? Eu selecionei alguns alunos. Na verdade, a maioria do que eu selecionava era sempre da Alvorada, porque eu já era de casa e para mim já facilitava para mim também. Muita gente chega com um conhecimento bem vago, bem vago. Eu não sei se às vezes os professores, às vezes o interesse mesmo em estudar além do que é falado aqui. Uma coisa que eu vou pedir para vocês encarecidamente, gente, não se limitem, por favor, não se limitem a esse material que eu estou mandando aqui, que eu mandei para vocês. Não se limitem ao que o professor fala aqui em aula. Não se limitem aos comentários. Gente, busquem outras fontes de conhecimento. A internet, ela é maravilhosa. É lógico que tem muitas fontes que não são confiáveis, porém, existe uma grande maioria de fontes confiáveis na internet. Então, busquem esse conhecimento, sejam especialistas de cada assunto que vocês forem trabalhar, de cada assunto que vocês forem estudar, porque é isso que o mercado espera. Porque quando eu falo isso como uma visão de gestor, eu quero um técnico para me contratar hoje, para me trabalhar comigo, né, na minha empresa, na empresa onde eu estou gerindo. Quando a gente pega um certificado de vocês, um currículo de vocês, que tem um certificado de técnico, tal, e tal, e tal, e tal, a gente tem uma visão muito ampla. É lógico que a gente vai saber que vocês têm limitações, né? Passaram por um estágio de 3 a 4 meses, às vezes 6, dependendo da instituição. Deixa eu só desligar bem aqui esse ventilador, gente, que eu tô. Tava quente, eu tava com ar-condicionado e o ventilador ligado, o ventilador tá me atrapalhando. Enfim, a gente espera que vocês tenham esse grande conteúdo de informações. A gente espera que vocês tenham tenham tido um estágio interessante, as cargas horárias todas obedecidas, então a gente espera muita coisa. Só que na maioria das vezes, a gente percebe que o aluno está ali para cumprir o estágio, enfim, e tal, e tal, e tal. Tá? Eu até mencionei isso, não sei se foi nessa turma da semana, foi de sábado, não lembro, que eu tive algumas experiências com os técnicos, né? E algumas muito boas. Inclusive, as que são muito boas, né? Eu gosto de falar aqui, que é para servir de exemplo para vocês. Só que teve umas situações também muito ruins, né? De alunos que chegam lá e tal, tipo assim, poxa, eu vou cumprir meu estágio, mas não sei se tal, não sei se é isso mesmo que eu quero, eu não sei se é essa área que eu quero atuar, enfim. E eu sei que isso atrapalha muito o desenvolvimento da instituição. Quando vai um aluno, gente, que está com a vontade mesmo de encarar o negócio, que está com vontade mesmo de desfrutar de toda aquela gama de conhecimento, porque é conhecimento demais, gente. Se vocês prestarem atenção, o conhecimento que vocês adquirem dentro da sala de aula não chega a 30%.
Não chega a 30%. Eu estou falando isso com a maior certeza do mundo, porque eu já vi alunos entrarem ali com vontade de aprender, com determinação em aprender, e sai lá praticamente um técnico assim, perfeito, já podendo atuar no mercado. Tá? Isso vai muito do interesse de vocês. Onde que o professor quer chegar com isso? Gente, não se limitem ao conhecimento que aqui é muito vago, às vezes uma hora e quase 2 horas de aula. A gente só vai se falar agora na próxima quarta-feira. E aí fica aquela coisa assim, meio que esperando as coisas acontecerem. Não esperem, não esperem. Para você ser um bom profissional, para você estar adequadamente, de acordo com o que o mercado de trabalho exige, você tem que ir muito mais além do que isso. Tem muita coisa para ler, bastante coisa para ler. Muita informação que você vai ler. Busque livro, busque revistas relacionadas à profissão de vocês, busquem, sei lá, informações, artigo científico, e busquem conhecimento mesmo, sejam capazes mesmo de chegar e enfrentar a situação do mercado. As vagas são poucas. Eu estou vendo muita formação e pouca vaga. É a realidade do mercado, infelizmente. É a realidade do mercado. Quem é que vai ocupar essas vagas? Os melhores. Ah, mas eu conheço um fulano lá. Ah, eu sou amigo do professor Paulo, ele com certeza ele vai me indicar. Não é bem assim que funciona, tá, gente? Tá? Pode até rolar uma indicação, pode até rolar uma situação que a gente consiga garantir um estágio para alguns alunos, mas a parte de vocês tem que ser feita, viu? Isso é muito, 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 muito importante. Então tá. Voltando aqui para o conteúdo, a gente parou nas rotinas, né? A gente falou sobre o início do processo, né? Onde começa o exame radiológico, que tem início com a solicitação médica, a gente falou sobre isso. Aí depois ele tem que estar, lógico, né? Tem que ter um pedido médico, tem que estar legalmente autorizado, né? Com o carimbo do médico, em assinatura. Tem que estar. O pedido deve ser preenchido de forma legível, mencionar o exame solicitado de forma detalhada, falando sobre isso, acompanhando um pequeno resumo da história clínica, não necessariamente, né? Mas caso o cliente já seja já tenha um estado clínico já com diagnósticos antigos do mesma doença, enfim, já se tiver resumidamente ali no pedido já facilita, tá? O pedido de exame deve estar devidamente assinado, já falei sobre isso. O setor de recepção recebe o pedido, dependendo da natureza do exame, efetua o seu registro e encaminha o paciente à sala de exames correspondentes. Alguns exames precisam ser pré-agendados, foi o que a gente falou sobre aquela questão dos contrastes, né? Alguns exames precisam realmente fazer o pré-agendamento, porque o paciente precisa passar por preparos, né? Falamos sobre contraste, aí falamos sobre o tipo de exames que geralmente precisam, né, de preparo, né, biópsias, exames com anestesia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, né? Depois vocês pesquisam um pouco mais sobre os contrastes, tá? Vocês têm que precisam entender um pouquinho dessa questão dos contrastes, de quanto que não pode ser usado. Professor, serão quantas aulas suas? Boa pergunta. É porque, assim, como é da semana, a gente com certeza vai terminar mais rápido. Mas quarta-feira eu te prometo que eu te dou essa resposta, tá bom? Eu te prometo. Eu estava com as turmas do final de semana, aí eles me pediram para me fazer também a da semana. E aí eu fiquei meio sem saber como. Eu sei da final de semana, mas da semana eu vou me procurar saber e eu te falo amanhã, na quarta-feira, tá? Só lembrando, gente, que terça-feira eu vou ficar sentadinho bem aqui também, no mesmo lugar, tá? Esperando vocês me mandarem dúvidas. Professor, eu passei o dia hoje pesquisando um assunto aqui, sobre contraste, sobre algumas rotinas e tal, me gerou uma dúvida e eu quero te fazer uma pergunta e tal. Eu estou disponível das 19 às 21 horas, às terças e quintas, tá? No mesmo horário aqui, tá? Eu não tenho compromisso nenhum, o meu compromisso é com vocês, tá?
Se vocês estiverem pesquisando, fazendo alguma pesquisa em artigo científico, eu oriento vocês a fazerem isso, né? E depois eu vou até passar alguns para vocês estudarem. Gerou dúvida, pode me perguntar. Professor, você vai estar online? Não, eu vou estar aqui no WhatsApp, né? Você pode ou vai no grupo mesmo, pergunta lá no grupo, ou pergunta no privado, mas fiquem à vontade para tirar dúvida, beleza? Então vamos lá. Professor, estou só no WhatsApp. Não tem problema não, pode ligar. Aí falamos também sobre o controle de rotina, continuando, né, da controle de rotina de realização dos exames. Uma vez registrado o pedido, o paciente é conduzido pelo pessoal, né, o técnico ou enfermeira, à sala de exame, né? Recebe os vestimentos adequados, né, e é preparado para a realização do exame. O profissional, no caso vocês, que irá realizar o exame, né, o procedimento radiológico, técnico ou então médico radiologista, iniciará o exame obedecendo ao estritamente solicitado no pedido e permanecerá com o paciente até a sua conclusão, né? Se necessário, né, solicitará assistência de enfermagem. Em alguns casos precisa, né? Algumas posições, o cliente às vezes está com problema de locomoção, às vezes é um cadeirante, às vezes tem algum problema que está fazendo fisioterapia, não consegue fazer as movimentações, aí entra alguém lá para auxiliar na hora, né, no horário do exame. Isso é interessante vocês entenderem, tá? É lógico que com toda cautela, proteção, porque para não entrar em contato com o raio-x. A gente falou também sobre, depois de realizado o procedimento, né, o exame, o médico radiologista dá seu parecer, finaliza, manda o paciente para casa, né, e aí vai para outro processo, que é a questão agora dos laudos, né, de onde que vai. Uma vez concluído o procedimento, o paciente é novamente reconduzido à recepção para receber o protocolo de retirada de exame. Isso aí já é outro passo. O exame físico, né, radiografias e outros meios de registro de imagem são levados à sala de laudos. Na sala de laudo, o médico radiologista analisa as imagens realizadas, os eventuais exames anteriores e as informações anexas. A gente comentou isso na aula passada, mas vou falar mais um pouquinho. Por que é importante? Quando o paciente vai fazer um exame de rotina, onde ele está ou apresenta alguma doença crônica, ou ele apresenta algum tratamento, né? É interessante demais que ele tenha os exames anteriores com ele, né? Porque isso vai ajudar demais o médico na hora de realizar os exames, inclusive o técnico. O técnico ele vai olhar para os exames anteriores e vai verificar ali a sequência, como é que está a evolução do problema do paciente, se está evoluindo, se está piorando, né? Então, ele vai ter essa dimensão aí. Inclusive, na própria anamnese, ele pode estar lá observando que o paciente já constantemente está realizando os exames em tempo e tal, tá? Então, é importante demais vocês terem essa ideia de que o paciente tem que levar os exames anteriores, né? Importante para o médico, importante até para o técnico mesmo, dar uma verificada nos laudos anteriores para saber como proceder nessas situações, tá? Falamos também, nesse momento, o exame pode ser considerado concluído, seguirá para o setor de guarda de exames, onde o paciente fará a sua retirada na data estabelecida. É um grande gargalo aí. Então, vamos resumir o processo de realização de exame, né? Primeira coisa, vamos ver se vocês estão lembrando direitinho. Vamos lá. Primeira coisa, pedido médico. O médico vai fazer uma solicitação. Estou sentindo uma dor aqui na região abdominal, né? Na região do tórax, vamos dizer assim. E fui no médico. O médico falou assim: não, você vai ter que fazer aqui vou pedir uma tomografia de tórax, exemplo. Saber como é que está seu tórax. Aí né, consulta médica, pergunta se o cara é fumante, enfim, procedimento do médico. Nesse momento, ele vai fazer um pedidozinho médico e ele vai te encaminhar para alguma clínica, algum hospital, algum CDI,
né, para você realizar esse exame. Em posse do pedido médico, ele vai chegar lá no local, né, na recepção, né, vai ser atendido na recepção, vai ser feito ali uma ficha de atendimento, né, enfim. Ele vai ser levado para a sala de exame, né, onde o médico, ou o médico radiologista ou o técnico, né, espero que seja um técnico, que aí vocês vão estar bem ocupados, vai realizar o exame, né, cumprindo todo o protocolo, cumprindo todos os procedimentos operacionais padrões, né? Depois esse exame vai para a sala de laudos, onde vai ser digitado, né? Vai ser visto lá as considerações do técnico. É muito importante o técnico fazer as considerações, né? O médico ele tem que levar em consideração o profissional que são vocês, técnico em radiologia. E aí ele vai lá para a sala de entrega, né, onde vai ficar aguardando a data, né, o paciente vai ficar aguardando a data para ir lá buscar. Aparentemente, isso tudo é muito simples. Pedido, recepção, sala de exame, sala de laudos, digitação, entrega. Só que não é bem assim, gente. Eu vou ser sincero com vocês que eu, como gestor de uma clínica, por 2 anos e meio, eu tive muito trabalho. Aonde, professor? Em todos os departamentos. Todo departamento. Primeira coisa, pedido. Vamos começar pelos pedidos, né? Solicitação do médico. Às vezes o médico não é claro. Às vezes vocês vão se deparar muito com isso. Talvez vocês não, né? A recepção, onde vocês vão trabalhar, vão se deparar muito com situações onde o médico não é claro. Lá naquele principal, nos princípios lá que a gente falou das rotinas, lá está dizendo que o pedido tem que ser claro. Claro. O que é que você quer aqui? Realizar aqui? TTC, é uma radiografia, o que é que você está querendo aqui? Tá? Muitas vezes, inúmeras vezes, eu vi as recepcionistas tendo que ligar para o consultório, falar com o médico para entender que é que ele estava pedindo lá no exame. Que exame que ele estava querendo. Porque não ficou claro. Né? Muitas vezes o paciente tem que voltar na clínica, voltar no hospital para o médico refazer um pedido. É terrível. Viu? Mas acontece, já aconteceu muitas situações dessas. Recepção. Tem muito erro na recepção, gente. Na recepção tem erro demais. Erro demais. O médico solicita uma coisa e a recepcionista vai lá e faz uma ficha totalmente diferente, erra a região, é a esquerda, ela coloca a direita ela coloca esquerdo, seio da face, ela coloca mamografia. Gente, é complicação demais, tá? É por isso que eu vou voltar a bater na tecla de novo com vocês, técnicos. Quando chegar a ficha do paciente na sala de exames, vocês pegam e falam assim aqui, ó, coloca uma, confronta uma da frente da outra, confronta aqui, ó. Pedido médico, ficha do paciente. Tá batendo? Ok. Se não estiver batendo, volta para a recepção. É a melhor maneira que vocês vão ter de não cair o problema em cima de vocês. Eu já vi muito técnico bom mesmo, ficar com a sua capacidade questionada por motivos desses. Bobos, é bobo, é uma falta de atenção. Está acostumado, tem 3.000 fichas ali para ele olhar uma a uma, né? E às vezes é o costume, confiança no outro departamento, acaba que passa aí um erro batido. Gente, a complicação é terrivelmente grande, né? Então, paramos na recepção, né? Aí, sala de exame. É mais ou menos isso que eu falei. Chegou na sala de exame, às vezes ele não verifica, o técnico não verifica isso, e acontece esse tipo de situação. E outras também, erro mesmo da pessoa, você posiciona mal o paciente, posiciona ele de maneira errada, né? Quando chega lá na sala de laudos, o médico fala assim, não, essa imagem aqui não diz respeito a nada do que está solicitado aqui no pedido, né? Então, vai ter que repetir o exame, né?
E às vezes, quando o técnico já libera o paciente para ir para casa, imagina, o cara em casa, a Márcia chegou em casa, acabou de pegar uma pancada de raio-x e vai ter que tomar outra, né, por causa de um erro do técnico, né? É complicação demais, gente. Isso, já vi isso demais. Imagina, isso quando é um raio-x, beleza, né? Você sofreu uma radiação aqui, duas radiações em menos de 15 dias é terrível, né? É muito complicado. E quando é uma mamografia? Quando é uma mamografia no seio errado, né? Era para ser no seio esquerdo, foi feito no direito. Imagina um aperto de novo que essa paciente vai passar, né? Então, são situações terríveis que o técnico ele tem que ser muito profissional, muito atento. Eu não falo nem profissional, porque às vezes o cara é muito profissional, só que aí um momento de desatenção gera um transtorno terrível para a vida de todo mundo, né? Todo mundo. Sala de laudos, né? São poucos os problemas que eu vi lá na sala de laudos, porque já são os médicos que olham, os médicos já ficam mais atentos. Mas, às vezes, da mesma forma que acontece com o técnico experiente, o médico experiente também pode chegar lá e não atentar, né? Não observar o pedido. Por quê? Porque, pô, ele está olhando uma ficha. Caramba, ele está olhando ali o exame que o técnico fez de acordo com a ficha de atendimento. Ele vai laudar de acordo com a imagem que ele tem e a ficha de atendimento. Para que ele vai olhar lá na recepção, né? Eu vou dizer assim, por que eu pergunto para quê? Porque já passou por várias barreiras. Recepção, sala de exame, digitação, desculpa, e sala de laudo, né? Então foram 3 barreiras, no mínimo, que esse exame passou, né? Então, provavelmente não tem, por que 3 barreiras, né, ultrapassou o erro? Mas acontece, gente, acontece. Já vi isso acontecer. E é complicado demais, né? Digitação, às vezes o médico só grava aqui o laudo, né? E ele manda para digitação. A digitação, de repente, vai lá, escuta uma coisa e digita outra, né? Não me lembro de nenhuma situação que a digitação tenha causado um erro, né? Pelo contrário, na maioria das vezes, eu me lembro muito bem que os erros eram identificados na própria digitação. Muitos erros, né? A digitação era um departamento com bastante pessoas competentes na empresa que eu trabalhava, e aí muitos dos erros eram encontrados lá, né? Temos 12 pessoas online, perfeito, tá, gente? Gente, daqui a pouco eu vou pedir a participação de vocês. Essa participação é bem importante, tá? Vou fazer umas perguntas, quero que vocês respondam. Não interessa que vocês respondam corretamente, não é necessário responder correto. O professor é muito flexível a isso, porque, na verdade, não quero que vocês acertem, eu quero que vocês errem mesmo, porque aqui é o lugar de errar. Na sala de aula, mesmo ela sendo virtual, aqui é o lugar de errar. Eu quero que vocês errem bastante, para quando chegar lá no mercado de trabalho, vocês errarem o mínimo possível. Eu não vou dizer que vocês não vão errar nada, porque até eu, né, com a experiência, às vezes errava, o médico que tinha 20, 30 anos de experiência errava, por que nós não vamos errar, né? Mas eu quero que vocês já vão sabendo de problemas, eu quero que vocês já vão entendendo como é que é a lógica da coisa, né? Porque vocês têm que entender esse processo administrativo dentro da radiologia, para que você não chegue lá de mãos atadas, não chega lá. Eu vejo que tem muito técnico que chega que parece que nunca nem viu essa disciplina na vida. Eu não sei se o professor só passou trabalho, como era que eram as aulas antigas, mas eu imagino assim, cara, esse aluno não aprendeu nada na sala de aula. Às vezes, gente, a gente tem essa impressão, né? Às vezes a gente tem essa impressão, infelizmente, de algumas pessoas, tá? Vamos voltar a falar aqui sobre, eu acho que a parte de rotina, implantação e manutenção. Tá, vamos falar agora sobre implantação e manutenção de equipamentos de diagnóstico por imagem de diferentes métodos. Gente, para montar hoje, vamos começar a participar agora.
Vamos lá. Vou perguntar aqui para quem está online aqui, a Letícia, a Fabiola, a Bruna, a Dejane, a Érica, a Márcia, enfim, a galera que está todo mundo aqui online aqui. Eu quero que vocês, pela ideia que vocês têm, né, pela ideia que vocês têm, quanto que vocês acreditam para começar hoje uma clínica de radiologia? Quanto que custaria? Eu estou falando de todos os equipamentos, raio-x, mamografia, TC, mamografia, o que mais? Os aparelhos de ultrassom, esqueci alguma, densitometria. Quanto que vocês acham que seria o investimento? Rapidinho, pode falar por alto mesmo, só para vocês terem uma noção de como é o custo desses equipamentos. Podem responder, sem, sem medo de errar. 500 mil, Fabiola. O que mais? Fabiola arriscou aqui que é 500 mil, mais ou menos. Quem mais? Quem mais, gente? Pode arriscar. Vocês estão pesquisando na internet. Estou falando para comprar o equipamento novo, viu, Nayeli? Estou falando só para a gente. R$ 15.000. Gente, vocês estão com pena de dinheiro aí, pode inventar, pode botar mais dinheiro aí para cima aí. 15 mil às vezes é só uma manutenção. Ana Priscila falou 2,5 milhões. Mais ou menos, foi no rumo. Eu tô falando de novos, tá, gente? Porque tem muito equipamento velho no mercado aí, tem muita coisa antiga, tem muita coisa obsoleta, tem muita coisa que não está muito bem, não vai ser muito bem utilizado, não. Tem a questão da energia, os Teslas e tal, e tal, e tal, e tal. 15 mil nem monta a sala, sem dúvida. Sem dúvida. Até então, porque assim, as paredes já tem que ser revestidas de chumbo. A Ana Priscila falou assim: 15 mil nem monta a sala, ela está muito próximo do rumo. É isso mesmo, cara. 15 mil, nem a sala monta. Você tem que. As paredes elas são revestidas de chumbo. Chumbo. Existe um tipo de massa, deixa eu pesquisar bem aqui na internet, ver se eu lembro aqui. Massa que reveste salas de tomografia. Deixa eu ver, só eu lembro aqui o nome da massa. Eu lembro que foi o que comprei. Especificação de construção, recomendações radiológicas. Deixa eu só ver aqui. Existe um revestimento, ele é tipo um cimento, só que eu esqueci o nome, não vou lembrar agora. Eu lembro que eu comprei esse negócio, né, pela internet, nem no Maranhão tem. Eu comprei isso no Sul, Santa Catarina, se eu não me engano. Eu não lembro mais o nome do material, mas é tipo um cimento, faz uma massa igual ao cimento e reboca a parede. Depois que ela é revestida pelo chumbo, né? E só essa massinha aí, uma sala de tomografia, foi mais ou menos a nota, se eu não me engano, foi 8 mil reais. 8 mil não, gente. 8 mil não. 8 mil foi a primeira leva, foram 3. Foi mais ou menos uns 20 mil reais. Né? Só com essa massa que ia revertir as paredes da sala, a parede e o teto, para evitar que meu Deus, a palavra agora, para evitar que a radiação
saia da sala, né? A Priscila disse aqui, os aparelhos de alta tecnologia saem uma média de 1 milhão, com mais a estrutura, salas, equipamentos, manutenção, aparelhos, gasta uns 500 mil, mais o prédio, não sei. Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. A Priscila foi bem no rumo aí, é mais ou menos isso mesmo. Vamos colocar por baixo, ó, vamos colocar por baixo, economizando na densitometria. Os aparelhos de ultrassom, os mais modernos, eles não são tão caros assim, não. Eles vão ali 200 mil, 100, até 150 mil, você ainda encontra aparelhos bons da Siemens, aparelho da Philips, enfim, o que eu lembro lá que tinha lá era esqueci até o nome da marca lá, que era muito recomendada pelos médicos radiológicos do Brasil, enfim, eu esqueci o nome. Até uns 2 anos que eu não piso lá, mas eu acompanhava todo esse processo de manutenção e realmente, gente, é caro, tá? Colocando por baixo, uma cerca economizando nesse que eu falei, né? Na ultrassom, na densitometria, que nesse não é tão caro. Você também encontra aparelho de mamografia não tão muito caro no mercado, mas é mais ou menos 5 milhões. Mais ou menos uma média de 5 milhões, 4 milhões e meio para você montar uma unidade completa. É muito dinheiro. Quero ser dona de um dia. Sonho. Beleza, eu concordo. Eu torço por você, Ana Priscila. Quero que você seja uma dona de uma clínica, tá? E depois, mais na frente, eu vou dar algumas dicas para vocês continuarem estudando. Professor, eu quero melhorar minhas condições de trabalho. Qual o curso que você indica? Tá? Desculpa. Eu vou falar para vocês, sim. Eu vou deixar vocês bem antenados nos próximos passos que vocês deverão fazer para conseguir alcançar os objetivos de vocês, beleza? Então, já vão sabendo, já vão com a ideia da Ana Priscila aí, que é alto investimento, não vai ser fácil. Eu quero ser dono de uma clínica. Meu irmão, vai ter que bater muito raio-x, né? Eu conversei com o doutor Ricardo uma vez, e ele falou para mim que ele trabalha desde os 24 anos, né? E ele estava com 50 e alguma coisa, quando ele me falou isso, ele falou, agora que eu consegui chegar no meu objetivo, né? Um médico muito bem conceituado na cidade, né? A gente é muito amigo, né? Ainda hoje eu converso com ele pelo WhatsApp, enfim. É um cara que me ajudou muito, aprendi muita coisa com ele. E hoje ele tem a maior clínica, sem dúvida, a maior clínica de diagnóstico por imagem da cidade, né? Os equipamentos mais novos, mais top de linha. Eu falo isso porque eu acompanhei a compra, né? E lógico que tem alguns lá que não foram todos comprados, né? Mas no período que eu estava lá foi um investimento bem alto, né? As condições de trabalho lá são ótimas para os técnicos, né? Espero que um de vocês um dia tenha a honra de estagiar naquele local, tá bom? Então vamos lá. Isso, média de custo, eu falo isso porque vocês têm que entender isso, porque vocês devem entender, nessa disciplina a gente fala sobre administração de material, e às vezes tem os custos de manutenção. Imagina, gente, o custo de manutenção. Professor, como é que o que é que o senhor tem a agregar para nós? O que é que o senhor tem a acrescentar esse conhecimento? Ficou meio vago. Para que eu vou gastar esse tanto de dinheiro? E será que isso vai ter retorno? Né? Que além de administrador, eu também tenho especialização em administração financeira, né? Inclusive é o que eu dou aula aí a minha maior parte da disciplina por grade aí na Escola Alvorada, eu leciono administração voltada à administração financeira. Essa é a minha especialização, né? Enfim, investimento, retorno de investimento. Né? Tem que saber se isso é viável, se funciona, quanto tempo eu vou ter em retorno nesses investimentos e tal, e tal, e tal. Né? Já estou fazendo vocês sonharem aí. Com certeza tem retorno, não vou dizer que é imediato, né? Isso é um retorno a longo prazo, porém, isso está muito agregado no valor dos exames. Uma ressonância magnética, por exemplo, sem contraste, comum, vamos dizer assim, quando eu saí de lá, estava custando em torno de R$ 900 à vista, né? Uma ressonância com contraste,
ela estava em torno de R$ 1.200, né? Então, nós tínhamos ali uma média de 27, 30 exames. Às vezes chegava no 40, mas eram situações extremas, né? Mas eu já vi praticamente 40 exames no dia. Imagina, gente, 40 exames no dia, né? Vamos fazer uma média de R$ 1.000. R$ 40.000 por dia, só em um exame, só na ressonância, né? Fora as outras, raio-x, que é 80, aí vai lá 250 uma mamografia, né? R$ 400 uma ultrassom, dependendo da ultrassom da área, né? Enfim, são um retorno, com certeza se não fosse viável, eles não estavam só aumentando aí os investimentos, né? E o que eu ia agregar mesmo? Tá. Relacionado à manutenção, né? Às vezes, um equipamento desse com um custo altíssimo desse jeito, ele tem que ter um contrato de manutenção, né? Para manter o equipamento em ótimo funcionamento durante muito tempo. Porque você não vai gastar 400 mil, R$ 500.000 no equipamento e ele vai ficar ali em mau uso e vai consumindo, vai desgastando, vai quebrando peça, né? E muito provavelmente, quando o centro diagnóstico ele compra, né? Ele contrata junto com essa compra uma manutenção rotineira, que isso faz com que esse equipamento sofra de tempos em tempos uma revisão, vamos dizer assim, uma revisão. Eu fazia o controle dessas revisões, todas elas eram datadas. Nesse dia, não realize exame, dependendo dependendo da situação, né, parar totalmente para ver essa situação de manutenção, né? Às vezes parava o dia inteiro, né, para não ter nenhum problema, e fazia teste por cima de teste. Sem falar que de tempos em tempos também existe uma fiscalização, né, para medir a radiação, existe uma fiscalização de tempos em tempos. Então, para medir a radiação, para esse pessoal desse sistema aí, que eu não me recordo o nome, eles iam de tempos em tempos saber se os equipamentos estavam com a radiação ok, né? Se isso não ia atrapalhar aí a vida dos pacientes, enfim, saber se está tudo ok. Então, é outro motivo para ter uma manutenção periódica nos equipamentos, tá? É outro motivo. Então, não é só comprar equipamento caro, é ter um contrato também, que não é barato, um contrato de manutenção não é nada barato, né? Para que isso, professor? Para que o paciente esteja realmente num ambiente hospitalar, né? Que se preocupa, né? Tem responsabilidade com a vida, com a pessoa, com o ser humano, né? Porque uma radiação fora do normal, né? Fora dos padrões, pode ocasionar danos aí à vida da pessoa. Beleza? Belezinha? Então vamos falar agora sobre outra coisa, né? Deixa eu falar aqui agora sobre a implantação de um sistema de rede de interligação e comunicação entre os sistemas e as principais unidades hospitalares. Chama isso de PAC. O que é isso, professor? Eu vi isso, outro professor já comentou sobre isso e tal. Vamos falar um pouco sobre essa questão dos PACs, né? Informatização do setor de diagnóstico por imagem. O setor de diagnóstico por imagem que não tem informatização, gente, ele não serve muito para muita coisa, não. Né? Tem que guardar os registros. A gente falou um pouco sobre isso na aula passada, sobre a questão de guardar as informações na nuvem, para não sobrecarregar os servidores de imagem, né? Porque, no mínimo, a imagem do paciente tem que estar salva lá no servidor, no mínimo 6 meses. 6 meses. Né? Quando o investimento é maior, pelo menos lá na clínica onde eu trabalhava, de tempos em tempos a gente fazia um backup, né? Salvava essas informações, porque realmente sobrecarrega, gente. São
imagem de grandes resoluções, principalmente a ressonância magnética, ela toma muito espaço no HD. E aí, de vez em quando, tinha que fazer um backup, esse backup era salvo, e aí ficava registrado lá de que data era aquele backup, né? Para quem não sabe o que backup é o armazenamento de informações, né? Para não sobrecarregar os servidores, né? Vamos falar sobre os PACs, né? É uma sigla em inglês. Para que contratar um PAC? Né? Para que contratar? De quê? De quem? Né? Deixa eu ver se tem alguma informação sobre PAC. Deixa eu ver aqui. Né? Só vou ler uma parte interessante que eu encontrei aqui na internet. Sobre o PAC, né? Se hoje vivemos em uma era de compartilhamento de dados, né, em saúde, devemos essa conquista às ferramentas como o sistema de PAC, né, se chama PAC. Graças a eles, hospitais, clínicas médicas e consultórios podem enviar e receber arquivos médicos de forma ágil e com segurança, né? Gente, na verdade, isso é uma forma de arquivar as imagens, né? De salvar as imagens, não perder. Isso também não tem um muito baixo, isso é realmente um pouco caro, né? Deixa eu ver se tem mais alguma informação que agrega aqui. Os PACs também permitiu o desenvolvimento e a padronização de soluções que contribuem para a democratização de exames e resultados rápidos, como a telemedicina. Muito importante, vou bater nessa teclazinha aqui umas 4, 5 vezes durante essas próximas aulas. Essa informação na nuvem, ela facilita demais, porque assim, como que funciona hoje na maioria das clínicas, Por exemplo, existem uns contratos de trabalho, né, com essas clínicas, com essas telemedicina. Professor, o que é telemedicina? Gente, são médicos radiologistas, que eles ficam em um determinado local, né, essa empresa que atendia a gente era lá de Minas Gerais. Então, os médicos ficavam lá, eles ficam lá na sala, recebem a imagem via PAC, né, recebem essas imagens e eles dão um diagnóstico. Eles avaliam, são médicos radiologistas, experientes e tal. O que acontece? Quando sobrecarrega o serviço, né, geralmente as empresas fazem isso, as clínicas, as CDIs, os hospitais fazem isso. Eles enviam esses exames lá para essas telemedicinas, onde eles avaliam a imagem e mandam o laudo já pronto. Eles recebem por isso, né? Lógico, é um contrato. E aí o médico vai fazer o quê? Apenas a revisão. Ele vai olhar a imagem, né? Olhou e vai confirmar. Logicamente, o laudo já vem assinado pelo médico de lá e o médico já só vai fazer a assinatura ali do lado como revisão, né? Como revisão do laudo que o telemédico já fez. Isso é interessante, tá? Vocês entenderem isso. Vamos falar um pouco sobre telemedicina, como funciona, benefícios, legislação, norma do Brasil, enfim. O que é telemedicina? Quais são as suas especialidades? Como funciona a telemedicina no Brasil e o laudo à distância, né? Isso é interessante. Eu vou até procurar depois um artigo para vocês lerem um pouco sobre telemedicina. Ela é muito essencial. Vai salvar a vida de vocês em muitas situações, tá? Afinal, de que se trata a telemedicina? Como é que ela é vista no nosso país? Né? Essa e muitas outras dúvidas a gente vai tirar aqui. Né? O passado da telemedicina no Brasil explica a sua importância, enquanto seu futuro representa a esperança. Né? Desde o seu surgimento, essa área médica tem contribuído para avanços significativos, né? Tornando a saúde acessível a qualquer hora e a qualquer lugar. É muito interessante isso, porque eles trabalham
24 horas por dia fazendo, revezando o horário, ajudando nos laudos. Né? Às vezes, por exemplo, a Ana Priscila falou assim, meu sonho é, construir uma clínica, né? Ter uma clínica tal de radiologia, enfim. Só que, por que eu falei que isso vai salvar vocês em muitas situações? Porque às vezes vocês vão ter que apelar pela telemedicina, né? De repente, não que o especialista da empresa não tenha capacidade de fazer um laudo, porque às vezes a demanda é tão grande que vocês não vão dar conta de laudar tudo, né? De acompanhar o laudo. Estou falando assim no sentido já de vocês dono aí, né? E como é que faz uma situação dessa? Isso é de âmbito geral, né? A telemedicina, ela agrega valor em todas as situações, né? E também o custo não é tão alto assim, né? É lógico que existe uma tabela padrão aí, onde os médicos se baseiam nela para fazer esses laudos, enfim. Mas isso é uma situação que ajuda muito a clínica, ajuda muito os médicos, né? Por exemplo, Outubro Rosa, campanha de mamografia, campanhas, enfim, outras campanhas, né, onde precisa essas imagens aumentar a demanda. E aí tem que obedecer o resultado, a data de entrega de resultado. E aí, para quem que apela? Né? Vai contratar um outro médico só para vir ajudar a fazer esses laudos? Vai sair muito mais caro. Vai sair muito mais caro. É melhor ter um contratozinho ali com a eu até esqueci o nome da empresa que tinha essa telemedicina com a gente lá, mas assim, era mão na roda, gente, mão na roda, ajudava muito mesmo, ajudava bastante, né? Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui sobre telemedicina. Após entender o que é a telemedicina e como ela funciona, fica até difícil mensurar todas as contribuições de tecnologia para o avanço da atenção à saúde no nosso país. Ela tornou possível a transmissão e compartilhamento de informações médicas e a qualquer distância, né, com segurança e melhorias também. Gente, esse foi o maior, esse na verdade é o principal objetivo da telemedicina, né? Quando ela traz essa perfeita ajuda aí de transmissão, compartilhamento de informações, não importa a distância, com segurança, melhorias. Gente, melhorou demais a vida dos médicos, melhorou demais a situação que os médicos, com os prazos, né? Melhorou muito essa situação. Então, a telemedicina, é lógico que tem seus probleminhas também, como todas as outras situações, né? A gente vem falando aqui até agora. Eu já vi situações lá com erros gravíssimos, né? Com erros gravíssimos. Ainda bem que o médico revisa antes de passar o laudo principal, né? Às vezes ele tem que voltar lá, às vezes o laudo tem que voltar, né? Eles entram em contato com o médico que laudou, conversa com eles, fala assim. Isso é identificado muito na digitação. É por isso que é importante um bom digitador, né? Com uma experiência. Ele está ali, ele já conhece as rotinas, ele já conhece a nomenclatura, ele já conhece os processos, ele já conhece a forma de cada exame. Quando ele vê uma coisa diferente aqui, ele falou: opa, tá errado isso aqui, eu não vou nem falar com o doutor, não, já vou ligar direto aqui para Telelaudo, é Telelaudo. Eu vou ligar aqui para Telelaudo e já vou resolver isso aqui logo. Falar: ó, o meu doutor fulano de tal teve um laudo aqui que veio com uma informação aqui incorreta ou suspeita, dá uma verificada aí, revisada, olha novamente. Enfim, acontecia muito isso. E é interessante que seja revisado o laudo antes de ser passado diretamente para o paciente, né, onde vai chegar no médico solicitante. Beleza? Então, eu creio que não restou dúvida,
nessa questão de telelaudo, dos PACs, informações que elas são compartilhadas, né, via servidor, e consegue ajudar aí em muitas situações, tá? Vamos falar agora de uma coisa bastante importante, que é controle de materiais, insumos utilizados nos exames, tá? Vamos demorar um pouquinho mais nesse tópico, porque eu quero que vocês saiam dessa disciplina entendendo bastante isso aqui, tá? Professor, como é que eu controlo o material? Como é que eu organizo isso? Como é que eu faço para não faltar de forma alguma, para não ficar de saia justa, né? Ficar na onça, como diz meu pai. Como é que eu faço para isso ter um controle eficiente e eficaz relacionado ao controle de insumo, de material? Tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Os materiais e insumos utilizados na realização de exames de diagnóstico por imagem preocupam inicialmente por seus elevados custos. Não é nada barato. Nem é toda empresa que fabrica, né? Existe uma como é que fala? Existe uma cautela para descartar, né? Não é, tem que ter uma empresa, tem que ter um contrato com uma empresa de reciclagem, tá? Aqui em Imperatriz, no caso, tem uma que eu conheço, né? Deixa eu só lembrar aqui o nome aqui. Empresa de reciclagem Imperatriz. Quem lembrar aí pode me ajudar aí também. Estou meio esquecido esses dias, gente. Quem é que lembra aí o nome daquela empresa de reciclagem de Imperatriz? Lixo hospitalar Imperatriz. Deixa minha bateria tá. Gente, eu esqueci o nome da empresa de EcoService. Obrigado, Fabiola. EcoService. É isso mesmo. A EcoService, ela tem nós tínhamos um contrato, né, que toda semana eles iam buscar esse lixo, né, que não é só insumos não, né, usados não, essas películas antigas, usadas, não é só isso não. É o lixo hospitalar em geral, né? Mas eles tinham o maior cuidado do mundo com essas películas, porque né, antigamente, quando a gente era criança, a gente ficava vendo eclipse com ela, né? Erradíssimo, não pode. Esse material não pode ser descartado de qualquer maneira. Esse material tem que ser descartado por uma empresa de reciclagem responsável com a manutenção do meio ambiente, tá? Inclusive, são multas altíssimas, multas altíssimas. Só que isso tem a ver com essa disciplina, gente? Tem a ver demais. O técnico ele também é responsável pela manutenção do meio ambiente, né? Então tem que estar preocupado com isso, sim. Tem que estar preocupado com o descarte correto, sim. Tem que colocar no local correto. Não é qualquer jeito que joga. Meu Deus, eu já vi técnico pegar e colocar ele no lixo comum. Eu chego lá, tinha uma película lá. Não, o que é isso aqui, gente? Pelo amor de Deus, não faça isso, não. Assim você quebra a gente. Pegar uma fiscalização aqui e ver um descarte errado do lixo desse aqui, a gente está ferrado, a multa é muito grande. Né? Nós temos que ter responsabilidade com o ecossistema. Né? A EcoService é uma excelente empresa, né? Tinha até esquecido aqui, porque o nome aí, a Fabíola me ajudou, mas é isso mesmo. Né? Eu acho que teria até que ter mais. Né? Esse lixo, ele é colocado, tem que ser colocado no local adequado, né? Não só esses insumos,
mas também a parte dos medicamentos, né, vencidos, contraste, essas coisas. Eu já vi vencer também contraste. Então, ele não pode ser descartado de qualquer jeito, né? Tem que ser uma empresa dessa daí. Então, voltando a falar sobre os materiais, insumos utilizados na realização de exames, diagnóstico por imagem, preocupa inicialmente por seus custos elevados, né? Que necessitam ser repassados ao preço final dos exames, ou de alguma forma cobrado das empresas de convênio. Às vezes a gente se pergunta, por que o exame desse é tão caro? Se você for analisar, vamos lá, é administração pura, financeira, minha área, adoro. Se você for analisar custo do material, custo do equipamento, se você for analisar custo do material que é utilizado para fazer o exame, se você for analisar o custo você que é o radiologista, se você for analisar o custo do técnico, se você for analisar o custo do médico para fazer o laudo, gente, é muito custo. É muito custo. Muito custo. E às vezes o paciente ele não entende por que o exame é caro daquele jeito, né? Então vocês vão ter, por isso que eu estou falando aqui sobre custo de material, fiz essa pergunta, quanto que você acha que custa, isso também para valorizar o teu serviçozinho, beleza? Porque você vai ficar lá 4 horas enfrentando radiação, você vai passar 4 horas por dia, no mínimo, vamos dizer assim, dentro da normalidade, enfrentando radiação, gastou tempo, dinheiro, aula online, com o professor Paulo, e vocês vão fazendo todas essas contas aí, tá? Para vocês também terem um salário justo. É lógico que tem que ter um salário justo. Vocês não vão sair daqui, desse curso, de toda essa situação, alguns sobreviventes, daqui eu estou vendo 12 sobreviventes aqui online, estudando, entendendo, aprendendo, né? Agora caiu um, só caiu para 11. Estava 12, caiu para 11. Enfim, os sobreviventes, para você chegar lá e ter um salário miserável, se valorizem, se valorizem, se valorizem, se valorizem. Eu já recebi proposta de emprego, gente, que, pelo amor de Deus. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não estudei para isso, né? Não estudei para isso. Enfim, falando desses custos, vocês vão entender, vão ter a dimensão de quanto que custa um exame, de quanto que, né, de quanto que seria um salário justo para vocês trabalharem e essas coisas, né? Vamos falar agora, vamos continuar falando sobre controle de materiais. Vou falar sobre os principais materiais utilizados, né? Não sei se vocês estão acompanhando o material também. Nós estamos na página 74. Depois vocês revisam isso. Os principais materiais e insumos utilizados em exames radiológicos são filmes radiológicos, são os filmes, são as películas, né? O contrastes, né? E todo o meio que envolve o contraste, aplicação de contraste, agulha, a parte dos técnicos em enfermagem, né? Aquela partezinha lá, que é os acessos e tal, aquelas coisas. Dispositivo de armazenamento de imagem, isso é utilizado. Os CDs, né? Para disco nem usam, disco nem usa mais, né? Fita magnética, tem muita coisa que já caiu aqui, está até em desuso aqui. Mas principalmente CDs, né? Para tomografia e ressonância, né? Os CDs também substituíram muito também as películas, e os materiais, né, descartáveis, né, que são utilizados por esses processos aí de contraste, enfim, o que é utilizado para fazer exame, né? Materiais utilizados nos procedimentos de intervenção, né, cirúrgica, assistência de enfermagem, esses materiais também, né, existem empresas especializadas também com isso. E agora vamos falar para vocês. Agora o negócio é com vocês, né? Administração de recursos humanos. Vocês técnicos, como vocês vão invadir o mercado de trabalho? Como é que se vocês vão estar preparados ou não,
né? São situações bem interessantes. Vamos lá. O centro de diagnóstico por imagem, né, são setores altamente especializados. Isso envolve a manipulação e operação de complexos equipamentos de diagnóstico por imagem e utiliza fontes de energia com radiação ionizante que, sabidamente, pode produzir graves danos à saúde humana. Nós aqui, vocês, eu, nós temos que ter consciência da gravidade, né, que esses equipamentos podem causar, né? É por isso que eu falei anteriormente sobre as manutenções desses equipamentos. Por quê? Não só porque esses equipamentos eles vão sofrer periódicas, vamos dizer assim, fiscalizações, não só por isso. Porque se tiver com a radiação acima do permitido, é lógico que a empresa, o hospital, a clínica, o CDI, ele vai ser responsabilizado penalmente, né, com multas, enfim. Às vezes pode ter até o funcionamento embargado, porque realmente causa danos à saúde. Né? Então tem que estar ok, a manutenção tem que estar em dia, a radiação ela tem que estar dentro dos padrões exigidos. Né? Por essas características, os responsáveis por esse setor só devem contratar pessoal qualificado e devidamente habilitado ao exercício legal de suas funções. Vocês, né? Pessoal, mas se a gente vai aprender a fazer isso, possivelmente sim. Não vou dizer que todos, né? Não são todos os locais que o técnico, às vezes vai muito do seu interesse em aprender, em acompanhar esses processos. Na maioria dos técnicos, os técnicos mais antigos aí, das turmas mais antigas, essa galera toda é inteirada nisso aí. Eles sabem de qual salteada radiação que eles utilizam. Gente, caiu bem aqui um pouquinho na internet. Deixa eu ver se vai voltar bem aqui. Peraí, só um minutinho. Porque a galerinha aqui de casa, os dois aqui, pequeno, eles adoram o YouTube, né? Aí fica atrapalhando minha conexão aqui. Mas como bichinho estão de quarentena, eu deixei eles lá assistindo o YouTube deles. Então, voltou aqui, normalizou a internet, vamos continuar, né? Então é interessante que o técnico ele tenha esse conhecimento, ele esteja participando, ele esteja ali atento a esse serviço de manutenção, que aí ele vai ter ideia de quanto que pode, que não pode ultrapassar. É importante que o técnico tenha esse conhecimento, né? Até para ele mesmo, né? Garantir um trabalho eficiente, melhor, né? Eu vi muito problema na parte de alguns exames, né? Porque principalmente o raio-x, ele aqui na nossa região oscila muito a eletricidade. Então, assim, ter um gerador de energia é importante, aumenta muito mais o custo. Isso vai influenciar onde? Lá no valor do exame. Isso vai influenciar onde? Né? No bolso do consumidor. Porque quanto mais preparada a clínica tiver, né, mais custo ela vai ter. Né? Isso é fato. Né? Aí, voltando para essas características, né, que vocês têm que ter, vocês como técnico, vocês vão ter que estar devidamente habilitados a trabalhar com esses equipamentos, vocês têm que ter essa noção, tá? Das funcionalidades, né? Hoje está tendo muito, eles estão trocando, vamos dizer assim, estão trocando os equipamentos antigos pelos novos. As clínicas estão todo mundo se atualizando. A Diagcentro agora tem também uma grande ressonância magnética, top de linha, uma das mais novas, uma das mais potentes, né, da cidade. A melhor era da clínica Dr. Ricardo Xavier, da RD, só que agora já tem essa outra lá que chegou, mesmo chegando.
E, enfim, a prefeitura também comprou uma, só que ela não foi instalada. Ela não é lá muito essas coisas, mas ela também é muito boa, é nova, as imagens são melhores. Enfim, o técnico ele tem que estar adaptado a essas mudanças. E às vezes você, a Fabíola, sei lá, o Lucas, quem aqui, a, a Cleiane, estão lá estagiando, né? Aí vão lá, não vou falar o nome dos hospitais, né? Porque de repente associa a pessoa a alguém, então eu vou preferir não falar, não citar. Vocês vão estagiar em um local onde o equipamento não é muito novo, por exemplo, é muito novo. Então você aprende a trabalhar com aquela situação, com aquelas condições, com aquelas condições. De repente, você passa para um outro lugar onde o equipamento é moderno, onde é novo, e você vai ter milhões de dificuldades. Milhões. Caramba, isso aqui eu nunca vi mexer nisso aqui e tal. Então, se o pessoal de lá, se você não tiver um treinamento, uma capacitação e ter que aprender, às vezes, não, essa técnica aqui é experiente, tem 4 anos já de mercado. Sim, tem 4 anos de mercado, mas com aquele equipamento velho, antigo, ultrapassado, né, que ficou lá. E esse aqui é novo, né? E agora, como é que faz? Praticamente tem que aprender tudo de novo, né? Lógico que não vai mudar muita coisa, mas vai mudar. O que mudar, você tem que estar adaptado a mudar, né? Isso é interessante. Cleitiane, obrigado. Eu sempre vou pelo que está escrito aqui. Tá ok, Cleitiane. Então vamos lá, vamos prosseguir. Nós estamos com 1 hora e 15 minutos de aula. Os principais profissionais especializados que atuam no setor de diagnóstico por imagem são o médico radiologista, né? O médico de formação ou clínico geral, né? E conselho. Ele é um médico de formação generalista, registrado no competente Conselho Regional de Medicina e com título de especialização obtido ao Colégio Brasileiro de Radiologia. É o sonho de vocês, diagnóstico por imagem. Essa galera aí que vem de lá já vem própria para fazer diagnóstico de qualquer tipo de imagem. Isso é muito bom. Gente, professor, qual é a dica que você falou que ia dar naquela hora? Gente, vocês como técnico, eu vou dar uma dicasinha para vocês. Quer melhorar o salário de vocês, quer melhorar as condições de trabalho, ainda bem que eu estou falando isso para 13 pessoas, fora quem vai assistir essa aula depois, né? Eu acho que se não dá para... se tem dificuldade para ver agora, imagina mais tarde. Mas, enfim. Qual é o conselho que eu dou para vocês? Eu não quero quebrar o sonho de vocês, não. Eu quero melhorar as condições de vida de vocês e o salário de vocês, né? A intenção, às vezes, do professor, né? Às vezes eu nem consigo enxergar vocês como alunos, eu consigo enxergar vocês apenas como profissionais. E é por isso que eu estou dando dica de profissional para profissional, tá? Professor, como é que eu posso melhorar o meu salário? Como é que eu posso melhorar as minhas condições? Gente, é muito importante vocês não pararem por aqui, né? É muito importante vocês não se contentarem com as especializações relacionadas à radiologia e ficar por aqui. Pensar como a Ana Priscila, enfim, os outros alunos aí que comentaram. É importante que vocês evoluam o conhecimento de vocês, porque muitos de vocês, eu vou ser sincero com vocês, eu estou sendo muito sincero com vocês, muitos de vocês não vão passar, eu falo assim de forma de conhecimento, né, não vão passar desses equipamentos básicos de radiologia, né? Professor, e o que eu tenho que fazer para melhorar essas condições? Gente, a biomedicina hoje, ela chegou para alavancar o trabalho de diagnóstico por imagem. O biomédico, por exemplo, além de análises clínicas, né, além de outros, vamos dizer assim, outras áreas, né, o biomédico ele também ele tem a capacidade, né? Na verdade, ele é um técnico em radiologia evoluído, né? Ele tem especializações em ressonância magnética, em tomografia computadorizada, enfim. E ele
praticamente é uma especialização dessas. Então, é interessante que vocês que vão continuar a trajetória, a Cleitiane, a Daniela, né, a Fabíola, a Ana Priscila, enfim, vocês têm que continuar assim, uma dica minha, né? Vocês precisam melhorar essas condições de trabalho de vocês. O biomédico hoje, ele faz o mesmo trabalho que um técnico faz, né? Lógico que ele tem conhecimento de outras áreas e ganha 3 vezes mais, ou até mais, aí, dependendo do local, né? E ele não está dentro das normas do técnico. Ele não trabalha só 4 horas por dia, ele trabalha 8 horas por dia, né? E, geralmente ele não vai ficar ali fazendo raio-x nem mamografia, ele vai estar trabalhando com tomografia e vai estar trabalhando com ressonância magnética, que é o que dá dinheiro hoje, gente. É o que dá dinheiro hoje. O que alimenta uma clínica de diagnóstico por imagem? O que faz ela ficar de pé por muito tempo? É justamente esses exames. Eles são os mais caros, eles se pagam por si só, porque quem é que não precisa de uma tomografia, né? Esse mês, por exemplo, essa onda de coronavírus, né? Essa baixa de quantidade de teste, como é que o pessoal está fazendo? Eles estão fazendo tomografia computadorizada. Lá já disse se a pessoa está com coronavírus ou não. Agora vocês imaginam o tanto de exame que aumentou esses tempos. E o que ainda vai aumentar, né? Imagina como está o telelaudo, a telemedicina. Né? Imagina como é que está a pilha de laudo que esses médicos têm que laudar por dia, por semana, por mês. Vocês imaginam, tiram uma base por aí, né? Então, isso com certeza tem retorno, né? Imagina não tem lógica, né? Por causa da pandemia. Eles têm que funcionar mesmo, colocar técnico para trabalhar, colocar telelaudo para tirar laudo, enfim, essas situações, tá bom? É uma dica, né? Vai ter muita gente que fala assim, não, tô satisfeito por aqui. Beleza. Outros vão falar assim, não, eu vou seguir a dica do professor e vou continuar o processo aí fazendo biomedicina. Aqui no Selma, se eu não me engano, aqui em Imperatriz tem, lá no Selma. Vamos lá. Continuando falando sobre a administração de recursos humanos. Entre as suas principais atribuições destacam-se supervisionar, né, a proteção radiológica, isso falando do médico, né? O médico é o que é o responsável por isso. Realizar procedimentos radiológicos e de intervenção. Vocês viram muito isso eu acho que vocês têm disciplina também relacionadas à enfermagem, essas coisas assim, não sei. Realizar e supervisionar exames radiológicos realizados por meio de contraste, né? O médico ele tem que estar antenado a isso. Emitir laudos médicos em todos os procedimentos radiológicos realizados dentro ou fora do centro de diagnóstico. Agora, falando de vocês, profissionais com formação especializada em técnicos radiológicos, em nível de graduação, tecnólogo, ou nível médio, vocês, técnicos, né, tem que... é outro nível aqui de profissionais. Deve estar registrado no Conselho Regional de Técnicos em Radiologia. Se vocês não tiverem registrados nesse conselho, vocês não podem exercer a profissão, vocês devem saber disso, é lógico. Boa pergunta, Cleitiane. Cleitiane, vai depender muito, muito do local, né? Vai depender muito da empresa, vai depender muito da clínica, né? Vai depender muito, né? O técnico, em média, lá onde eu trabalhava, ele ganhava em R$ 2.500, um exemplo. Só que tinha outros ganhos, tinha hora extra, tinha questão às vezes, né, se você trabalhar
mudando de turno, né? Tem um turno da noite, né? Tem algumas empresas que fazem turnos noturnos. Agora, por exemplo, com certeza está tendo turno noturno. Então, a partir das 10h30 da noite, o ganho já entra o ganho de adicional noturno, né? Então, isso agrega bastante no final, né? Eu já vi técnico tirar isso, os 5 mil, 6 mil reais, né? Equiparando aí o salário do gerente. Mas existe isso também. Mas tem locais que você trabalha 4 horas por dia. Eu não sei te falar especificamente uma média, porque eu tinha que conhecer todas as clínicas, né? E ver mais ou menos quanto é que o pessoal ganha. Mas isso aí, vocês tendo um amigo técnico, então alguém que já trabalha nisso, você pode perguntar tranquilo, que eu acredito que é nessa faixa aí de R$ 2.000, R$ 2.500 por mês, tá? Isso por baixo, fora as horas extras, fora os adicionais, fora... E a hora extra, realmente, ela é bastante complexa, né? Se eu não me engano, pelo estatuto de vocês, eu não tenho muita lembrança, mas eu acho que a hora extra de vocês é completa, é cheia, 100%. Não lembro de cabeça. Mas imagina aí você trabalhando 2 horas por dia, 2 horas extras, hora 100%, né? Sem falar que trabalha feriado, às vezes entra no sábado à tarde, entra no domingo, vai ter situações que você vai ganhar essas vantagens, vamos dizer assim, viu? Então vamos lá. Falando sobre os técnicos, né? Eles devem operar os diversos métodos de obtenção de imagens, né? Um destaque para a radiologia convencional, radiologia especializada, tomografia computadorizada, exames radiológicos no leito, centro cirúrgico, ressonância magnética, né? Então, vocês têm que ter essas habilidades, tá? Gente, uma dicasinha interessante, muito boa, muito boa, muito boa. Às vezes você é contratado, né, para a empresa e fala assim, não, a Dejane entrou agora, vai começar aqui a fazer mamografia. Então, ela fica ali 6 meses, 1 ano, e aí ninguém falou nada, ela vai ficar lá fazendo mamografia. Fazendo mamografia. Fica especialista, a técnica da mamografia. Eu já vi técnico experiente, não vou citar o nome, que é o nome de Farro Fuxico. Brincadeira, gente. Mas eu já vi técnico experiente que tinha dificuldade de fazer raio-x. Sabe por quê? Porque passou a vida inteira fazendo mamografia. Gente, não caia nesse erro. Não caia nessa... Não caia nessa armadilha. Por quê? Porque se você ficar especializado muito, não é ruim, não. Você vai ser conhecido como a Dejane, a melhor técnica em mamografia de Imperatriz. Né? Pensou? Um adjetivo desse, né? Porém, você tem que conhecer todos os equipamentos. É interessante que vocês desenvolvam a habilidade em todos os equipamentos. Todos. Tá? Por quê? Gente, ó, um exemplo só, básico. Aqui em Imperatriz tem poucos técnicos que são capacitados em trabalhar na ressonância magnética. Bom, sabe por que eu sei disso? Porque eu precisei contratar um técnico em radiologia e foi uma das batalhas mais duras da minha vida. Não conseguia. Eu não conseguia treinar o meu pessoal. Por quê? Porque às vezes o pessoal trabalhava a manhã inteira, fazendo raio-x, fazendo tomografia. Gente, eu estou precisando treinar vocês aqui para fazer ressonância. Ah, não tenho tempo. Ah, eu não vou poder vir. Ah, isso e aquilo. Ah, eu tenho que lavar roupa. Gente, eu tinha dificuldade para treinar o meu próprio pessoal. Questão de horário, questão de tempo mesmo, questão de... Enfim, inúmeras situações onde a galera não tinha interesse em aprender. Então, teve um momento lá que eu precisei de um técnico de radiologia e para encontrar esse profissional no mercado de trabalho, gente, não é difícil. Primeira coisa, vocês não aprendem isso no curso. Segundo, vocês quando vão estagiar nas clínicas, nos ambientes, vocês dificilmente vão cair numa sala de ressonância.
Dificilmente. Estou sendo realista com vocês. Então, gente, quando vocês tiverem a oportunidadezinha de vocês aprenderem a ressonância magnética, vocês não dispensem essa oportunidade. Aprenda mesmo. Grava vídeo, grava áudio, caderno, enfim, agenda, anota, porque hoje o mercado de técnicos que são habilitados em trabalhar com ressonância magnética é muito baixo, são muito poucos. Quem está, às vezes o cara não é tão bom profissional, às vezes o cara não mas ele sabe fazer aquilo ali. Ele praticamente está com o rei na barriga. Então, é mais ou menos isso. Então entendo essa dica como meta, coloque como meta aprender todos, principalmente ressonância magnética e tomografia computadorizada, viu? Não se limitem no raio-x, não se limitem na mamografia e nos outros exames. Beleza? Hashtag fica a dica. Administração de recursos humanos, continuando. Entre as suas principais atribuições, destacam-se atuar no nível de usuário de redes PECs, você tem que estar habilitado, saber mexer nesses programas integrados, né? Nos processos de armazenamento e comunicação de imagem, tem que aprender isso aí. Isso aí é matéria paga aí para o pessoal técnico, né? Comunicação de diversos postos de tratamento de imagem, estações, tal. É isso. Deixa eu ver aqui o que mais. Estamos com 1h30 de aula. Você acha que está bom ou a gente continua mais um pouquinho? Os profissionais de enfermagem que atuam CDI, enfermeiro, técnicos. Tá. Isso aqui é importante falar demais, isso aqui, tá? Administração de recursos, continuando falando de administração de recursos humanos, né? Gente, o pessoal que tem que trabalhar na clínica, eles têm que ser todos capacitados, né? Isso é uma deficiência muito grande hoje do mercado de trabalho, hoje é essa. Porque a galera está fazendo curso, a galera está formando técnico, a galera está entrando no mercado de trabalho sem a capacitação adequada. Por quê? Volta aquelas dicas do início da aula. Gente, não se limitem ao conhecimento que o professor fala, não se limitem ao material que a gente utiliza, não, busquem outras fontes de interação com a área de vocês. Por quê, gente? Porque essa questão de recursos humanos hoje é complicado. É por isso que vocês têm que estudar essa disciplina, essa de administração aplicada, porque, gente, entender essa lógica, entender essas situações de seleção de pessoas, né, de seleção de profissionais para o mercado de trabalho, é uma coisa puramente administrativa, né? O setor de RH das empresas, eles têm que ter muito discernimento na hora de contratar. Professor, mas é incrível, é chato isso. As clínicas não querem contratar a gente que acaba de sair do curso porque a gente não tem experiência, eles querem contratar com experiência. Isso é outra realidade que vocês vão ter que enfrentar. É por isso que eu vou dar mais uma dicasinha. Quem for esperto está anotando isso. Gente, a próxima dica é: quando vocês forem estagiar nas empresas, dê o sangue, dê a vida, dê tudo que vocês consigam para serem profissionais de alta qualidade, chegar lá mesmo para trabalhar, chegar mesmo para fazer o negócio acontecer, chegar mesmo para aprender, mostrar vontade, dedicação. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, contratar as pessoas assim, como eu estou falando aqui, apenas com um curso técnico, é muito difícil. Mas o que as empresas estão fazendo no geral? Não estou falando só de centro de diagnóstico por imagem, não. Eu estou falando no geral. As empresas estão pegando alunos dos cursos técnicos, fazendo com que eles estagiem, custo baixo para a empresa, né? A empresa tem praticamente custo baixo, às vezes custo zero, porque a escola tem interesse
em colocar o aluno para estagiar. O aluno tem interesse em estagiar para cumprir a carga que o curso oferece. Então, é um interesse geral. Então, o que está facilitando a vida das empresas e ajudando a vida do técnico, né? Do estagiário, do aluno? As empresas estão investindo nisso para diminuir o custo, pegando os técnicos recém-saídos do curso, então terminando o curso, verificando ali o perfil, se o profissional for realmente bom, se o profissional for realmente muito bom, ela vai contratar o cara com custo zero. Já conhece, passou 3, 4 meses ali trabalhando. Gente, é uma dica importantíssima. Até acho que eu repeti a dica aqui, né? Por que eu tô... Porque às vezes eu tenho outras turmas, aí eu falo a mesma coisa. Enfim. Isso é muito, muito proveitoso para vocês. É uma vantagem grande. Simplesmente, terminei o curso, estou com o certificado na mão, você vai encontrar um caminhão de areia na sua frente. Não tô mentindo para vocês. Isso aí é a realidade do mercado de trabalho. Eu não posso chegar aqui e enganar vocês. Todo mundo vai sair daqui com emprego garantido. Não posso falar isso, nem devo. Né? E você também não vive no mundo da Alice, no País das Maravilhas. Né? Você sabe que a realidade é totalmente diferente. O que é a dica? Pegou um estágio, meu irmão. Pegou um estágio, minha Mariazinha. Você desenvolva o melhor do seu potencial. Porque lá eles vão observar, vão falar assim, cara, quando a gente precisar de um profissional, eu lembrei aqui da Cleitiane, eu lembrei aqui da Fabiola, eu lembrei aqui da Daniela, né? Eu lembrei aqui de quem mais? Do Lucas, eu lembrei aqui, enfim, da Ana Priscila, o pessoal. Lembrei de todo mundo. Por quê? Porque vocês foram lá e deram sangue, deram a vida, deram o melhor de si, fizeram o trabalho acontecer, se preocuparam, chegaram no horário, fizeram o trabalho certinho, se errou, ali corrigiu a tempo os erros, né? Aprendeu, na verdade, porque, que nem eu falo para vocês, a hora de errar é agora. A hora de tirar dúvida é agora. Lá o mercado de trabalho não permite muito isso, não. O erro tem que ser zero. Né? Então, assim, selecionar esse pessoal é muito complicado. Selecionar esse pessoal é muito difícil. Porque, às vezes, por exemplo, dentro de um ambiente profissional desse, onde você vai fazer contraste, a Bruna também, onde vocês vão... onde tem que fazer contraste, onde tem que fazer... O técnico tem que ter o trabalho apenas de preparar o paciente na sala de exame. Quem vai fazer o preparo? Tem que ter uma enfermeira lá. Né? A enfermeira vai fazer os níveis, né? Vai fazer a... Como é que chama o nome do negócio? Paz, prontuário, né? Que chama? Vai fazer o prontuário. O técnico vai fazer os acessos para aplicar o contraste. Imagina se o técnico tivesse que fazer isso. Você, além de preparar o paciente, tem que fazer o acesso nele, tem que fazer, ver a dosagem do contraste que vai ser utilizado no paciente. Professor, isso é um absurdo. É absurdo, mas se precisar, você sabe fazer. Eu conheço um técnico que ele fazia os acessos. Tranquilo. Quem tem que fazer a enfermeira? Tem que fazer a enfermeira. Quem tem que fazer a técnica? Quem tem que fazer a técnica. Está correto, está errado, não. Agora você vai deixar de atender uma pessoa, vai deixar de atender o paciente, simplesmente, né? Às vezes é uma situação que tem que fazer, simplesmente porque não tem. Não, o técnico ele tem que ter essas habilidades inteiras. Professor, mas pode? Não é que pode. Mas se você aprender, se você souber, é muito melhor, é conhecimento, você não vai deixar de ganhar nada com isso, né? Às vezes até ganha, a empresa ganha com um profissional que ele tem esse excesso de conhecimento aí, né? O cara, né, fazer acesso, por exemplo, né, não é tão difícil, né? Eu já vi muitos lá, acompanhei, né? Já vi técnico fazendo isso. Não que é correto, não. Mas assim, chegou na hora. Poxa, a enfermeira não está aqui.
é um contraste, tal, é só aplicar, eu já sei a medida, que geralmente é medida única, né? Dependendo do paciente, se for um paciente adulto, é aquela medidazinha que já vem naquela cápsulazinha ali, pronto, né? A Priscila falou aqui, vamos lá. Professor, estagiei um período no hospital, ganhei um curso de gesto de membros. A experiência foi incrível. Além de um curso desse, custa exatamente, muito alto. As oportunidades surgem, basta estar atento. Exatamente, gente, é isso. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu quero que vocês estejam atentos às oportunidades. A oportunidade surgiu, você crau. Surgiu a oportunidade, crau. Surgiu a oportunidade, pega, meu irmão. Não vacila, não. Quanto mais conhecimento você tem, mais completo você vai ser um profissional dentro do mercado de trabalho. E é isso que o mercado de trabalho quer. Por que, que o mercado de trabalho tem dificuldade em contratar alunos com pouca experiência? Gente, porque imagina você ter que parar uma rotina para ensinar alguém. Né? Uma situação como essa que a Ana Priscila falou aqui, pode ser inúmeras outras situações. Quanto mais você aprender, quanto mais conhecimento você adquirir, quanto mais experiência você tiver, mais completo você será um profissional dentro do mercado de trabalho. E é isso que vai fazer a diferença, que vai separar os homens dos meninos, as mulheres das meninas, né? Para não ser, enfim, machista. Então, você tem que estar preparada para assumir as responsabilidades. O mercado ele exige isso. Gente, só fica o melhor, infelizmente. Ah, mas eu fui contratar, tem uma pessoa que assumiu uma vaga ali, mas pelo amor de Deus, aquela menina dela não vai durar, é muito fraca, não participava das aulas, então eu já escutei muito de aluno isso. Gente, independente da situação, da oportunidade que vocês encontrarem, abrace ela com unhas e dentes. Aprendam. Eu sou sincero com vocês, 70% ou mais do curso de vocês vão aprender na prática. Na prática. Isso aqui é teoria demais, é muita teoria. Vocês vão fazer muita leitura, vai ficar muito bonitinho você decorar isso aqui, aprender, colocar isso no... Mas o dia a dia é prática, é você fazer o exame, é você posicionar o paciente corretamente na sala de exame, é você apresentar uma imagem de qualidade para melhorar a condição de laudo do médico. É prática, gente, é prática, tá? Então, quando vocês forem entrar no mundo da radiologia, de fato, entrar numa sala de exame, colocar aquele super jaleco branco e falar assim, encher o peito, respirar, falar assim, hoje eu vou entrar, né, realizar um sonho aqui, que é fazer essa diferença aqui na minha vida profissional, e aprender mesmo, gente, estar junto, né, com essas situações de aprendizado, de leitura, né, de busca de novos conhecimentos, não ficar bitolado só no que você aprendeu, tá sempre buscando situações que possam melhorar você nas condições de trabalho, beleza? Já falamos sobre você estar devidamente inscrito no Conselho Regional de Radiologia, né? Enfim, vamos continuar aqui. Administração de Recursos Humanos. Entre as principais atribuições desses profissionais destacam, aqui nós estamos falando sobre profissionais de enfermagem, né? Que tem que estar presente dentro do ambiente da radiologia. Professor Ônito, Eduardo aí, boa noite, professor. Professor Ônito aí, meu grande amigo aí, está participando aí da nossa live aí, viu? Gente boa. A Escola Técnica Alvorada entrou aqui também, não sei quem foi, mas também está presente aí na nossa live, tá, gente? Isso é super interessante, a gente entender isso. Quando eu falo que 70% dos conhecimentos vocês vão adquirir na prática, né, dentro do negócio, mexendo mesmo, onde vai fazer a diferença de você dentro do mercado, é onde você vai ser reconhecido como profissional top, é onde você vai ser visto como um ícone da radiologia, né? Ah, foi o professor Ônito, beleza.
É isso aí, Ônito. Estamos aqui na nossa batalha aqui, cara. Fazendo com que os alunos aqui entrem na novo método de ensino aí, o ensino à distância, né? Entre as principais atribuições desses profissionais destacam-se administrar o controle e controlar o estoque de materiais e medicamentos comuns. Tá? Então, por mais que tenha um administrador dentro da empresa, né, é a função do técnico administrar e controlar o estoque de materiais e medicamentos comuns. Por exemplo, um dos problemas que eu tinha lá quando eu gerenciava a clínica, o professor Ônito aí me acompanhou aí um tempo aí, que a gente conversou muito sobre o trabalho que eu tinha lá. O que acontecia, gente? O técnico falava assim, Paulo, isso de manhã, né? Ele falava assim, Paulo, tá acabando aqui os CDs. Tem quantos CDs? Tem 2. Gente, é terrível quando eu conheci isso. E todo mundo era orientado, falar assim, poxa, uma semana antes, quando você perceber que você pegou a última caixa, que a última caixa tinha 100 unidades, né, de CD, ou seja, 100 exames. Então, posso ir uma média de 40 exames dia, né? Então chegou na última caixa, era para passar comunicação para mim. Só que quando ele passava, tava faltando 2 CDs. E as fichas já estavam tudo puxadas. Imagina, gente, qual era a minha... Eu tinha que me desdobrar, né? Me desdobrar para me correr atrás de... Às vezes não tinha, às vezes eu comprava de Goiânia, às vezes o que tinha na cidade, o custo era bem mais alto. Então, é função do técnico administrar e controlar o estoque de materiais, né? Por mais que tenha um administrador na empresa, é muito importante que o técnico tenha um controle, ele saiba o que ele está fazendo, ele sabe o material ali, ele abriu a gaveta, ele já observa que vai acabar, que vai faltar. O técnico, ele sabe a média de exames que ele faz por dia, ele sabe a média de exames que ele faz por mês, por mais que o sistema dê essas informações, mas ele está no dia a dia ali, ele sabe. Então, é por isso que é importante o técnico ter esse controle. Tá? Outra coisa, zelar pelas condições de higiene e asepsia de instrumentos e equipamentos. Perfeito, gente. É você zelar pelo ambiente, pelo material de trabalho que você utiliza no seu dia a dia. É limpar, sujou, limpou, tá ali sempre fazendo... mas o meu trabalho não é esse. O técnico ele tem que zelar pelas coisas que ele trabalha. Gente, eu bati muito na técnica. Não, é proibido comer na sala de exame. Cai um ketchup no chão, derrama um suco, enfim, não é interessante isso. Tá? Então, cuidar do equipamento, cuidar da sala, manter o zelo, né? Voltando para aquela teclazinha passada lá, acompanhar os processos de manutenção. É muito importante. Às vezes, o técnico fala assim, não, eu não vou acompanhar, não, isso aí não é função do técnico. Gente, voltando a falar, quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Às vezes o cara está ali fazendo a manutenção e ele está explicando um monte de coisa. Ó, a posição correta do equipamento é essa daqui. Eu passei a vida toda usando essa. Não, mas é essa daqui a posição correta. A altura correta aqui é essa aqui e tal. Enfim, aprender sobre a manutenção do equipamento. Porque volta e meia, o que acontecia? Gente, eu cansei de acompanhar essas manutenções. E teve uma vez, eu lembro como hoje, eu sabia todos os errozinhos lá que aparecia no painel. Erro 005, eu já sabia qual era o erro. Erro 009, já sabia qual era o erro. Aí teve uma vez que eu acompanhei essa manutenção, eu, administrador da empresa, estava lá como administrador, acompanhando o técnico que veio de Minas Gerais, chegou um voo, fui buscar ele no aeroporto, levei ele lá para a clínica, comprei janta para ele. Enfim, a gente lá, ele mexendo no equipamento, era quase perto de meia-noite, eu lá acompanhando. E aí eu lembro que tinha esse erro lá, e ele falou, Paulo, é isso bem aqui, ó. Isso aqui aí ele mostrou o capacitorzinho que queimou, né?
ele deixou uns 5 ou 6 reservas lá para mim lá. Ele falou assim, deu problema, cara, porque o custo para trazer um técnico desse é muito alto, gente. É um custo absurdo. O cara é aéreo, é hotel, é alimentação, é transporte, é um custo muito alto. Ele falou assim, ó, às vezes eu sou chamado no lugar para me trocar esse capacitorzinho aqui. Aí ele falou assim, ó, aqui é o seguinte, tirou esses 4 parafusos aqui, tirou a tampa aqui, abriu o painel aqui, tirou o capacitor, esse capacitorzinho aqui que está queimado, acoplou o outro aqui, funcionou a máquina. Eu falei, não. Gente, imagina você, um técnico, sabendo disso. Aí acontece, o diretor da empresa, rapaz, a máquina parou. Tem 100 pessoas na sala de espera para fazer o exame e a máquina parou. Aí a Cleitiane vai lá e fala assim, opa, para aí. Parou, não, vai parar por 5 minutos. Não dispensa o pessoal, não. Eu vou lá e vou resolver o problema. Ela vai lá, abre a tampinha, coloca o negocinho, ponto, funcionou. Economizou rio de dinheiro para a empresa e não dispensou nenhum paciente que estava na sala de espera. Muito bem, parabéns. E é isso que se espera. É por isso que é importante a gente estar acompanhando aí esse processo de manutenção, conhecimento. Você nunca vai perder com isso, você só vai ganhar. Aí eu estava lá tranquilamente, lá um dia, né, voltando à história, a máquina parou, mamografia, parou e tal. E eu guardei na gaveta lá, ele me deu 5 reservas, né? Eu guardei na minha gaveta, quando eu fui lá que vi que o erro 005, eu falei, maravilha. É lógico que eu vou ganhar ponto com isso, né? Fui lá, abri, com todo o cuidado do mundo, né? Porque de repente você, numa situação dessa, você vai arrebentar na outra parte. Tirei lá, bonitinho, abri o painel. Chega o capacitorzinho, estava torrado. Aí eu fui lá com a pinçazinha, puxei, peguei o outro, coloquei no lugar, fechei a tampa, esperei os 5 minutinhos ali para reiniciar o aparelho. Funcionou, que é uma beleza. A técnica lá na época, uma senhora bem antiga lá, ela, pronto, agora não precisa mais a gente chamar técnico, passar uma semana aqui parado, né? Passar uma semana parado, porque às vezes o cara está com a demanda fora, ele tem que resolver o problema de lá para depois resolver o nosso. Enfim, gente, aprender. Conhecimento nunca é demais. Nunca é demais, tá? Então, quanto mais você aprender, mais você vai estar capacitado, mais você vai estar orientado, mais você vai saber desenrolar as situações de problema, beleza? E zelar pelas condições de higiene e asepsia, isso é importante demais, é função de vocês, viu? Zelar. Às vezes o paciente entra lá na sala de exame, ele suja tudo, às vezes o cara tá sujo. Gente, vocês vão ver de tudo, viu? Vocês vão ver de tudo. É um paciente idoso, às vezes está com fralda, vaza, então tem que manter o negócio limpo, viu? Beleza? Estou logo avisando que você. Ninguém me avisou que esse negócio era assim. Preparar e administrar medicamentos prescritos pelos médicos do serviço, bem como os meios de contraste necessários para a realização de exames. Né? Aqui tem uma tabelinha, vamos deixar para falar disso aqui na próxima aula. Ele é meio complexo. Forma de contratação de pessoas na contratação pelo regime CLT e tal. Gente, eu acho que está bom. Até aqui. Nós temos quase 2 horas de aula. Eu acredito que a aula foi muito proveitosa, né? Porque quando a gente traz muitas dicas, quando a gente traz bastante conhecimento, tá? Vocês não esqueçam, gente, quando vocês gostarem da aula, ter esse likezinho bem aqui, esse dedinho assim, você vai lá e aperta, que o professor ganha ponto com isso. Brincando, só aperta se realmente a aula for boa. Mas entendam essas situações, né, como algo muito proveitoso para vocês, tá? Eu gosto de dar dicas, eu gosto de trazer para vocês, além do conhecimento, eu gosto muito de trazer, agregar valor à vida de vocês, beleza? Então a gente se fala na quarta-feira à noite, no mesmo horário. Se eu atrasar, vai ser uns 10, 15 minutinhos, porque eu gosto de contar pela